Nós estamos no tempo e Deus na eternidade. Existe uma infinita diferença, portanto, entre nós e Deus. E como lançar, então, uma ponte neste abismo tão infinito? A resposta está no que nós estamos comemorando hoje. O Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Entre nós e Deus, escreveu o grande teólogo bizantino Nicolas Cabasilas, erguiam-se 3 muros de separação. O da natureza, porque Deus é espírito e nós somos carne. O do pecado e o da morte. O primeiro desses muros foi derrubado na encarnação, quando a natureza humana e a natureza divina se uniram na pessoa de Cristo. Jesus é uma só pessoa, com 2 naturezas. O que quer dizer isso? 2 modos de agir. Um como homem e outro como Deus. Ou ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Isso nós vemos, por exemplo, quando Jesus sente fome no deserto. Sentir fome é próprio de nós homens. Quando Jesus adormece na barca, Deus não pode dormir. Imagina, se dormir o sol se apaga, as estrelas também. E Jesus chorou a morte do seu amigo Lázaro. Para mim, esse episódio da ressurreição de Lázaro é intrigante. E é ele que coloca de nós o grande mistério que é Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus jamais poderia fazer teatro. Tudo que Jesus faz é verdadeiro. Brota do amor de Deus. Brota da sua perfeição enquanto homem. E vejam que Jesus chora por aquele que ele mesmo dali a pouco iria ressuscitar dos mortos. Vai entender isso. Será que ele não sabia que iria ressuscitar Lázaro? Então aí nós vemos as 2 naturezas coabitando perfeitamente. E isso é misterioso. Jesus prova a sua divindade por todos os milagres que ele fez. Especialmente quando morre e ressurge dos mortos. O muro do pecado, então, foi derrubado na cruz e o muro da morte na ressurreição. Jesus Cristo é agora o local do encontro entre o Deus vivo e o homem vivo. Nele, o Deus distante tornou-se próximo, tornou-se o Emanuel, que significa Deus conosco. Então, caríssimos, depois de contemplarmos a boa vontade de Deus para conosco, encarnando-se, devemos nos ocupar também de uma boa vontade para com os semelhantes, para com nossos irmãos. Esta boa vontade deve se expressar mediante a imitação da ação de Deus. Imitar o mistério que celebramos hoje significa abandonar todo o pensamento de fazer justiça a nosso modo, toda lembrança de ofensas recebidas, suprimir do coração todo ressentimento, ainda que justificado, não admitir voluntariamente nenhum pensamento hostil contra ninguém, porque foi exatamente assim que Deus agiu conosco. Assim, celebramos o Natal do Senhor, porque Deus não teve nem tem rancor de nós, não olhou para a ofensa recebida, não esperou que nós dessemos qualquer passo em sua direção. Se isto não for possível sempre, porque assim agem os santos, se isso não for possível durante todo o ano, que pelo menos no Natal nós façamos este esforço, até que possamos fazer isso dia a dia. Você quer ser feliz por instante?
Diz o ditado popular, vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Shakespeare já dizia, odiar é tomar veneno e esperar que o outro morra. Loucura. Portanto, qualquer tipo de sede de vingança nos nossos corações. Então, olhe para o seu coração agora e veja se você tem algo contra alguém. Mesmo que você não faça mal a ninguém. Que tal a gente começar a trabalhar o nosso desdém, a nossa indiferença? Que tal sairmos do pedestal e nos rebaixarmos como Deus se rebaixou? Desceu do seu trono de glória e veio habitar a miséria humana. Esse é o convite do Natal. Este é o melhor presente que nós podemos dar para Jesus. Lembremos-nos que o Natal não é material. O mundo transformou o Natal numa festa material. O Natal é espiritual. Passamos o Advento na penitência, na meditação, na novena e na oração, para termos um Natal de quê? De conversão. Porque, senão fé sem obras é morta. Senão a gente está num automatismo. E cuidado, porque tem irmãos que estão no automatismo. Já sabem o que fazer. Há anos são católicos. Natal, vamos montar o presépio, vamos montar a árvore. Tem que fazer a novena. E vai ver as atitudes no dia a dia. Vai ver como trata o marido. Vai ver como trata os colegas de trabalho. Vai ver a mágoa no coração. Vai ver o show de gula na noite de Natal. A embriaguez. Vai ver a indiferença com o pobre. Temos que fazer diferente. Então, Natal é tempo de conversão, de mudança de vida. E aí eu pergunto, não levante a mão, não quero ninguém constrangido aqui. Quem se confessou nesse advento? Está lá o padre confessando, ainda dá tempo. Quem não se confessou, estamos no tempo do Natal, se vira. Não vire o ano sem a confissão. Vamos sair do modo minimalista. Que tristeza. O católico só se confessa uma vez por ano, porque o mandamento da igreja é se confessar só uma vez por ano. Por que nós vamos ficar 6, 7, 10 meses no erro, se podemos nos corrigir a cada mês? Quem está buscando a santidade não dá espaço sequer para as imperfeições. Quanto mais para o pecado leve. Nós temos que fazer caso do pecado leve. O pecado leve leva para o purgatório. O purgatório é um local de expiação. Leia o Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova. Para começar a se mexer, para começar a empreender um combate ao minimalismo, à preguiça, aos pecadinhos, entre aspas. Porque todo e qualquer pecado é ofensa ao nosso Deus. Quantos dos nossos irmãos não se perdem nas luzes do Natal, no peru, no brinde com champanhe, na viagem a Gramado? Não é problema você enfeitar a sua casa, caprichar na ceia, viajar, desde que não perca o foco. Muitas casas fazem o presépio, mas não contam a história do presépio para as crianças. E aí nós corremos o risco de nos distrairmos. Montamos o presépio muito cedo e acabamos passando por ele todos os dias. E corremos o risco de perdermos o estupor da realidade que o presépio encerra. De que o Verbo se fez carne. De que Deus se encarnou, veio nos visitar, veio nos ensinar, veio nos redimir, veio nos abraçar e veio ficar conosco. Por quê? Porque a encarnação do Verbo não foi aquele fato isolado há quase 2000 anos atrás e ficou por ali. Felizes dos que puderam estar com Jesus, que puderam tocar nas suas vestes.
Não. Ele continua conosco e já vamos ver como. Vejam que a teologia tem uma hipótese para a rebelião dos anjos, que criou o inferno. Lúcifer e um terço dos anjos do céu teria ficado com inveja da humanidade. Como pode ser que esses homens inferiores a nós, anjos, tenham merecido que o Deus Altíssimo divinizasse a sua natureza através da encarnação? Por que Deus não faz isso conosco? E nós, anjos, superiores aos homens? Algo assim deve ter pensado Lúcifer e seus asseclas. Quem somos nós para merecermos tamanha atenção de Deus? Começa o amor de Deus na própria criação, que, aliás, é o maior ato do amor de Deus. Ele não tem obrigação de criar nada, nem ninguém. E nós somos criados, somos tirados do nada, orientados para um céu maravilhoso que seria gratuito e agora é merecido. E temos, não bastasse isso, só isso, que já seria muito. Uma natureza belíssima, um mundo de delícias à nossa disposição. Como não louvar e agradecer a Deus? Como não vivermos em estado de constante gratidão, de constante admiração, maravilhados com o nosso Deus? Mas na sociedade do corre-corre nós não temos tempo para meditar. Nós não temos tempo para contemplar. Só temos tempo para Instagram, Twitter, Facebook. Natal, então, é um tempo também de contemplação. A contemplação que me converte por gratidão e me faz partilhar todo o bem recebido de Deus. Não percamos, portanto, a essência desta festa tão grandiosa da nossa fé. Aproveitemos para refletir sobre algo que eu andei falando por estes dias para trás e que é um dos ensinamentos da igreja. As 4 formas de presença de Jesus Cristo entre nós. Quais são essas 4 formas? Como Deus está presente em nosso meio. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí também eu estarei. Na oração. Quem não reza, sobretudo em família, em grupo, perde essa grande oportunidade da presença de Deus, que está ali para nos escutar, para nos consolar, para nos ouvir, para nos atender em tudo aquilo que for para o nosso bem. Segunda forma de presença de Cristo entre nós, a Santíssima Eucaristia. E aí eu pergunto, que tal? E um pouco mais a missa, especialmente você que é aposentado, você que é aposentada, que tem tempo, e você que não tem o costume de adorar o Senhor. Aqui na capelania, nós temos adoração todo domingo, antes da missa, durante a semana. E a adoração não é só com o Santíssimo exposto. Você pode chegar a qualquer momento numa igreja, olhou ali para o tabernáculo, a luzinha está acesa, Jesus está ali, bate um papinho com ele. Isso é essencial na vida da gente. Todo domingo eu venho aqui e peço a Deus, sobretudo, inspiração para poder falar em nome dele, para poder aconselhar as pessoas corretamente. Eu não confio nada em mim, zero. Palavra. Nós precisamos de Deus. E aí eu pergunto, quando você vai ser adorador? Quando você vai ser adoradora?
Quando você vai parar de achar que isso é para beata, que isso é para vovozinha que está em casa e não tem o que fazer? Não tem o que fazer é aquele que troca a oração, a leitura bíblica, a adoração pelas coisas do mundo. Esse realmente não tem o que fazer. Está vazio, oco por dentro. Então, conversão é isso. Conversão é começar a colocar o centro da sua existência no céu, e não nos prazeres da vida, e não nos bens materiais, e não na felicidade fugaz que passa. Quem se converter verdadeiramente, segundo a fórmula da igreja, quem centrar sua existência em Deus, vai ter uma felicidade diferente, que é impagável. Nada se compara. É impressionante. Eu poderia passar horas aqui falando para vocês do que é a felicidade espiritual, em especial que nós apalpamos no confessionário, quando a pessoa entra destruída e sai consolada, sai feliz, sai decidida a mudar de vida, porque se encontrou com Cristo. E aí está a terceira forma de presença de Jesus, na pessoa do sacerdote. Quem visita o confessionário está mais na presença de Deus. Quem ajuda na igreja, quem entra para uma pastoral, colabora mais com Cristo. Eu aqui fico até um pouco desconfortável para falar, que parece que estou advogando em causa própria. De fato estou. Porque se eu não falar, quem vai falar? Nós precisamos de ajuda, todos os sacerdotes de todas as paróquias. É muito bom poder contar com fiéis solícitos. Quantas pessoas generosas aqui na nossa capelania, que vendo a nossa dificuldade, por sermos uma paróquia pequena, estão em 2, em 3 pastorais. E como é duro e difícil também a gente pedir, e a pessoa entra ano, sai ano, e só vem à igreja para se servir. Nunca serve. Eternamente indiferente às necessidades materiais. Pelo contrário, reclama quando o padre fala de dízimo. Está virando pastor protestante. Agora gosta de chegar na igreja, está tudo limpo, organizado, reclama da qualidade dos bancos. Entrem. Eu faço questão que façam isso, por favor. Entrem numa igreja universal do Reino de Deus, aquela que abriu agora em Taguatinga. Vão aqui na 212. Quem for a São Paulo, vá lá no Templo de Salomão, para ver que luxo, que espetáculo. Porque existem pessoas que acham absurdo que a gente gaste o que gasta quando chamam uma orquestra para a missa. Acham absurdo os gastos com as flores. Sendo que a gente quer oferecer para Deus o melhor, para o povo de Deus o melhor. E por quê? Porque, no fundo, a avareza grita dentro desses fiéis. Esse é o ponto. O desconforto consigo mesmo, por não ter essa generosidade, porque a fé não dá no couro. Agora, olha os nossos irmãos evangélicos. Eu falei, repito e vou falar sempre, nossas igrejas estão virando churrascarias, pizzarias. Por quê? Nós somos as poucas paróquias que têm o luxo de um cantinho de Maria, que é um espaço de evangelização infantil. Dificilmente as pessoas vêm oferecer, padre, meu filho está no cantinho de Maria, o que eu posso fazer para ajudar? Padre, eu vou começar uma campanha para ver se a gente melhora as condições do cantinho. Agora, vai ver no trabalho. É a primeira pessoa na proatividade. Tira nota 5, que é a nota máxima na avaliação de desempenho. Quando que seremos a mesma pessoa? Quando seremos os melhores para Deus? Ali onde ninguém vê. Ali onde eu não tenho uma promoção. Isso é fé verdadeira. Fazer no silêncio. Doar-se. Então, que esse Natal nos permita essa reflexão. Que tipo de fiel eu sou na comunidade? Como anda o meu dízimo?
Será que aumenta o dízimo sem o padre precisar convidar? Todo mundo veio aqui quando nós fizemos a consagração à Nossa Senhora. Padre, que missa maravilhosa. Ai, que coisa linda. Ai, eu chorei, ai, eu me encantei. O custo da consagração foi quase 10 mil reais. Aí, ao invés da gente ouvir, padre, eu quero colaborar, a gente ouve uma crítica. Para que gastar isso tudo? Que absurdo, que megalomania. Bem-vindos à mentalidade católica. Por isso eu disse, vá lá na Igreja Universal e veja a qualidade do granito, a qualidade dos bancos. Ali onde se deforma o discurso do dízimo. Por quê? Porque nós não damos dízimo para receber graças. Deus não se compra. O fiel católico que busca a santidade tem consciência da sua miséria, da sua pequenez, sabe que tudo que der para Deus é pouco. Em função da glória que nos está reservada, em função do que é a misericórdia de Deus. Nós estamos na Arca de Noé, uma igreja que é mãe, que disponibiliza tudo para que a gente morra e vá direto para o céu. E qual é o nosso trato? O que nós damos em troca? Pense nisso. Mude em 2024. Seja mais colaborativo, mais generoso. Colocando os seus talentos, eu vou dizer todos, por que não? Não vou ter medo de ousar. Ponha todos os seus talentos à disposição de Deus. Sem exageros, óbvio, porque quem é pai, quem é mãe, tem que botar os talentos dentro de casa também e no trabalho. Mas será que nós damos mais atenção a Deus e à igreja? Ou damos mais atenção àquilo que nos interessa? Ou fazemos só aquilo que capta mais aplauso, que chama mais atenção? Ou aquilo que está dentro da minha zona de conforto, ao alcance da minha mão? Essa é a diferença entre o santo e as pessoas comuns. E a última forma de presença de Jesus entre nós é nos pobres, é nos miseráveis, é no seu irmão drogado, é nos doentes, é naquelas pessoas que ninguém quer. Precisamos ver qual é a nossa atitude. Você vê um mendigo dormindo na porta do supermercado e você dá graças a Deus, olhando ali para a câmera da verdade. Já aconteceu comigo, que não pode acontecer com alguém aqui. Dá graças a Deus que ele esteja dormindo e não vá pedir nada. Por que ele está deitado ali? Não desvieis de quem vos pede emprestado, diz a Sagrada Escritura. Quantos de nós não emprestamos as nossas coisas porque somos apegados? Quem organiza a sua caridade? Tão bonito ver alguns fiéis que têm biscoitos, que têm um saco de feijão, de arroz, dentro do carro, para o mendigo que pede. E tão hipócrita dizer, eu não dou dinheiro, eu dou cidadania. E pergunta, como é que você está dando de cidadania? Faz a pergunta que não quer calar para você ver. Tem camisetas aí, não dê esmola, dê cidadania. Para uma criatura dessa e pergunta, oi, que bonito, você está dando cidadania onde? Fundou o quê? Como é que é esse negócio de dar cidadania? Cuidado com o discurso dos materialistas. Vou dar para vocês a regra perfeita de Santo Curadás, ninguém menos do que ele, que é o padroeiro dos padres, que eu sigo à risca. Na hora da esmola, não tem que julgar o pobre, não. Se você der dinheiro e ele for encher a cara de cachaça, for cheirar cola, será o quê? Ele vai responder perante o tribunal de Deus. Simples assim. Agora, se você não der e você puder dar, porque ninguém é obrigado ao que é impossível, você vai responder perante o tribunal de Deus. E hoje o pobre é esperto, o pobre está antenado, todo pobre tem um celular. Pobre tem Pix, tá? Então não vê com a desculpinha, não tem dinheiro, sendo que cartão de crédito. Pergunta, você tem Pix? Pague com Pix. Mas eu tenho medo que roube meus dados. Eu pago com Pix e não tenho tido problema.
Mas, cada um, cada um. Não estou aqui para impor nada. É entre você e Deus. É a sua consciência que vai falar para você o que você pode fazer e o que você não pode. Não sou eu, não é sua mãe, seu pai, ninguém. E antes da gente julgar um pobre, um mendigo, sei lá, vamos parar para pensar no seguinte. Essa galera não tem ninguém. O menino de rua não tem uma mãe para tomar conta dele quando ele está doente. Para deitá-lo numa cama, dar uma canja de galinha. Não tem um hospital para ir quando ele está com dor. Mas ele tem a cola que ele cheira para esquecer que ele é um infeliz. Para amainar essa dor, que dói no corpo e dói na alma, a dor do abandono, do esquecimento, do desprezo. Madre Teresa de Calcutá escutou a voz de Jesus que clamava nas pessoas desses miseráveis, dizendo, I thirst, tenho sede. Por isso você vai nas casas de Madre Teresa e vai ver do lado do crucifixo essa frase, que foi do dia em que Madre Teresa trocou o conforto de um convento que se ocupava da educação de meninas bem abastadas da sociedade inglesa de Calcutá, pelos miseráveis, pelos mais pobres dentre os pobres. Isso é possível para todos nós. Eu conheço uma senhora em Goiânia que, desde que se converteu, é uma pessoa exemplar. É uma pessoa que conversa com os pobres na rua. É uma pessoa que faz campanha para os mais miseráveis. É assim que deve caminhar um cristão. O que é que você está fazendo diferente? O que é que você fez de diferente até hoje? Não para aparecer. Dentro das suas possibilidades. Quantas coisas geniais a gente não faz no trabalho em função dos talentos que Deus nos deu? Quantas vezes recebemos prêmios e aplausos no mundo? E no campo da caridade? O que que você está fazendo? E a pergunta, o que que você pode fazer? Eu quero que você passe esse resto de ano pensando nos propósitos de ano novo, para colocar na agenda o dia em que essas mudanças vão começar. Especialmente se você é pai, se você é mãe, que exemplo você dá para os seus filhos? É o papai, mamãe, feijãozinho com arroz, que vai só à missa no domingo e dá R$2 no sinal? Que legado você está deixando? Pois bem, todos nós temos os nossos desafios, tá? Tem um rapaz que mora por aqui, que é de rua. Eu tenho uma dívida com ele. Várias vezes eu me peguei, depois a gente conversa, eu estou ocupado. Eu agora tenho que entrar para a missa. E esse depois não tem acontecido, gente. Eu estou falando isso para Jesus. E Jesus me cobrou. Eu vou ter oportunidade amanhã de fazer uma parte do que eu deveria estar fazendo. Não é porque nós somos padres que nós sabemos tudo, que somos perfeitos. Não se iludam. O desafio é para todos nós. E nós somos os primeiros a termos que dar exemplo. Então pense nisso. Como anda o seu trato com o pobre? Você é indiferente ou você vê Cristo nele? Esse discurso não é retórico. Isso não é uma metáfora. Leia o Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Onde Jesus fala, apartai-vos de mim, malditos. Tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste... Aliás, vamos fazer melhor? Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. É bem o meu estilo. Vamos lá, pega seu brinquedinho aí, coloca lá. Quem não tem a Bíblia no celular já está no erro. Pega lá, Mateus está no Novo Testamento. Não me mata de vergonha, não. Senão vem para a catequese aqui. Mateus 25. Vamos lá.
Todas as nações, 32 e seguintes, todas as nações se reunirão diante dele, ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Por quê? Porque os justos são humildes. Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? E responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, é o pobre, o drogado, aquela pessoa da família que dá trabalho, que não deu para nada, o João ninguém, que você detesta, que você não visita, que menospreza, que acha que é um estorvo na sua vida. Foi a mim mesmo que o fizestes. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio, olha aí, inferno, e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, etc. Também estes lhe perguntarão, versículo 44, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: em verdade vos declaro, todas que deixaste de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Anota aí, grifa, sublinha, para mudar. Porque Jesus está neles. Isso não é um delírio dos santões da igreja. Não, parece um exagero, é bem assim. Continua, então, interpretando o evangelho do seu jeito, para você ver se vai ser do seu jeito a hora que você passar para lá. Não vai ser do seu jeito, nem do meu. Vai ser do jeitinho que está na Sagrada Escritura. Por isso nós temos que conhecer a Sagrada Escritura. Natal, então, é a festa do amor. Madre Teresa falava da pobreza que existe de afeto na sociedade ocidental. Tem muita riqueza, mas pobres de afeto. Quem precisa de afeto no seu círculo? Como andam seus beijos, seus abraços, seu tempo? Tanta avareza do tempo hoje em dia. Recordo as obras de misericórdia. Tenham-nas anotadas no seu celular, no bloco de notas. Comece a incluir no seu exame de consciência. Quem estiver buscando a santidade, não vai ficar só fazendo exame de consciência sobre 10 mandamentos, 5 mandamentos da igreja, 7 pecados capitais. Vai incluir as obras de misericórdia. O que dali você pode fazer? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Lógico que você não tem que sair procurando defunto por aí. Eu estou falando da pessoa que passou, está viajando daqui para, sei lá, Belo Horizonte, no meio da estrada tem uma pessoa morta no meio do caminho. Eu não posso chegar e falar, alguém vai recolher. Não, procura anotar onde é que está, comunicar, ligar para a IML, ver o que você pode fazer. Isso é enterrar os mortos, por exemplo. Santo Alberto Hurtado, um santo jesuíta, dizia com relação à caridade: é necessário dar, ele repetia 3 vezes, até doer. A medida é a dor. Você já testou os limites da sua caridade? Aonde que começa a doer? De verdade. E as obras de misericórdia espirituais? Dar bom conselho. Ensinar os ignorantes, aquela empregada que é analfabeta. Corrigir os que erram. Tem gente que se acha boazinha, pacífica, não, eu não gosto de confusão. E está lá, aquele parente, aquele amigo no erro, no pecado, e a pessoa, porque quer estar bonita na fita, porque sofre de um pecado chamado respeito humano, que é omissão. Omissão é o quê? O bem que eu posso fazer e não faço. Corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias,
Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, olha que delícia no casamento. Você ganhar o céu no seu casamento, ao invés de ficar de mimimi. Eu acho que eu vou criar a pastoral do mimimi. Para o fiel que reclama, esse pessoal que murmura no casamento, vem para a pastoral do mimimi. A gente vai fazer terapia de grupo, né? Vamos lá. Rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Pois bem, se tens inimigos, reconcilia-te, o Natal é paz. Se tens pecado, arrependa-se, o Natal é perdão. Se tens soberba, sepulta, o Natal é humildade. Se tens trevas, acende o teu farol, o Natal é luz. Se tens tristeza, reaviva a tua alegria, o Natal é gozo. Se estás no erro, reflete, o Natal é verdade. Se tens ódio, esquece-o, o Natal é amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.